Bom, pessoal, primeiro vou reiterar aquilo que nesta semana nós demos com exclusividade, que os russos estariam concentrando forças, preparando mão de obra, concentrando um grande número de veículos para ingressar na região de Kharkiv. Agora há pouco, antes de começar essa transmissão, chegou a confirmação de que mísseis Iskander estão atingindo centros estratégicos na região de Kharkiv. Agora há pouco, mísseis Iskander sendo direcionados em direção à região de Kharkiv, muito provavelmente numa ação que preceda um ataque das forças terrestres russas contra a cidade, que tem servido de centro logístico, operacional, de distribuição de víveres, para que os ucranianos possam continuar lutando na região do Donbass, principalmente em Donetsk, e também as recentes situações de ataques contra o território da Federação Russa, muitas delas provavelmente oriundas dessa região. Bem, gente, eu quero dizer para vocês que, nesse momento, a informação que a gente tem é de que os ucranianos, através de seus meios oficiais, na televisão, nas mídias oficiais da Ucrânia, reforçam aquela mensagem da live que nós fizemos ontem, de que a prioridade dos ucranianos seria uma ação contra as regiões de Kherson e da Crimeia. E desta feita, oficialmente, reiterado por seus agentes aí oficiais, inclusive em algumas dessas falas, mapas aparecem mostrando Kherson, Melitopol e a própria Crimeia. Então vamos lá, o Zelensky teria ordenado a libertação do sul da Ucrânia, segundo o ministro da Defesa, Reznikov. Segundo esse mesmo Reznikov, a população deve abandonar Kherson imediatamente e foi ordenada a preparação de uma operação militar de liberação das zonas costeiras, que seriam vitais para a economia do país. Olha, a informação que a gente tem, reiteradamente, é que eles estão perdendo espaço muito rápido no Donbass, perderam Lugansk, praticamente todo o Oblast, toda a província, tem perdido posições importantes também no Donetsk, e a estratégia está confirmando tudo que nós trouxemos essa semana. Quem estava conosco durante a semana, acompanhando aí para e passo, já está informado disso. A estratégia que os ucranianos vão utilizar e seus apoiadores nesse momento, muito provavelmente é de alguma operação que tenha grande visibilidade, de uma operação que psicologicamente sustente esse esforço de guerra. E essa operação deve ser contra o símbolo do poder russo na região. Eles vão tentar de todas as formas atingir a Crimeia. Não sei se é tecnicamente possível. Ontem eu discorri bastante sobre isso, falei sobre os harpoons que eles receberam da Dinamarca, né, os arpões, que não seriam necessariamente suficientes para causar um dano estrutural à reforçada ponte da Crimeia. Aí apareceram até alguns amigos aí, engenheiros, falando sobre suas opiniões, de que poderia, sim, haver um dano no caso de que um harpoon fosse eficazmente utilizado. Eu digo o seguinte, é difícil até para que eles acessem a região para lançar esse harpoon. Agora, com os mísseis dos HIMARS, estou reiterando em função da dinâmica da presença dos internautas, vai ser difícil porque os russos têm muitos sistemas S-400 antimísseis de defesa na região também do entorno da ponte da Crimeia. Contra Kherson, eles já estão lançando operações com esses HIMARS. Então, eles estão pegando as armas que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha entregaram mais recentemente, a Dinamarca, os Bálticos, a Alemanha e tudo mais, e estão utilizando para um esforço de guerra na região sul, na região costeira. Esse é o ponto, inclusive, o Sérgio Luiz está aqui conosco, um abraço, boa tarde. Nós apontamos todas essas situações já com anterioridade. Então, eu digo sempre que, felizmente, estamos acertando sob o ponto de vista técnico e, infelizmente, estamos acertando sob o ponto de vista dos prognósticos, que não são muito positivos. Então, nesse sentido, eu quero lembrá-los que nós falamos aqui tanto sobre a concentração de tropas russas para uma possível ação terrestre contra Kharkiv, como também falamos para os senhores a respeito dessa tentativa que os ucranianos devem, nesse momento, efetivamente utilizar de uma operação psicológica contra as regiões de Kherson e, quem sabe, tentando algum tipo de atitude, algum tipo de ação que possa, na realidade, principalmente para o público local e para o público europeu, mostrar que ainda remanesce algum tipo de poder
dos ucranianos em relação a causar danos para os russos. Se isso acontecer, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que certamente será com apoio técnico, logístico, militar, não só em relação ao suprimento de armas, mas muito provavelmente em relação à questão das localizações, da utilização do posicionamento dado por satélites. Vocês sabem que quando ocorreu o incidente com Moskva, ficou muito expressa a participação de aviões de reconhecimento dos Estados Unidos e dizem também da Marinha de Guerra da Turquia e da Grã-Bretanha, que teriam auxiliado os ucranianos na utilização desta ação contra o Moskva. Hoje, alguns satélites mostram que existe um foco de incêndio importante no Mar Negro. Ainda a gente não sabe o que seria. Esses satélites são dos Estados Unidos, são satélites que são operados pela NASA, então vamos ainda observar o que poderia ter ocorrido ali no Mar Negro.